Existe uma ideia nos escritos do Novo Testamento, sobretudo no apóstolo Paulo, que é a dicotomia, ou seja, a contradição entre duas ideias, né? A dicotomia entre carne, que é corpo, não é? E o espírito, certo? Então, o ser humano ele teria duas forças em si lutando. Uma delas são as forças do corpo, certo? E que lutam contra as coisas elevadas que são as coisas do espírito. Essa dicotomia ela é real, existe de fato, né? Nós podemos observar na realidade que se as pessoas se deixarem levar só pelos seus prazeres do corpo, elas não vão se preocupar, ter uma preocupação com as ideias, com a espiritualidade, né? Ou com a justiça, ou com a verdade e assim por diante. Então, quanto mais você gratifica, dá gratificação e prazer ao corpo, mais você tem uma tendência de se afastar das coisas elevadas, das coisas espirituais. Isso aí não é apenas um ensinamento cristão do apóstolo Paulo, existe esse mesmo pensamento até em obras filosóficas, não é? Eu gostaria de citar pelo menos um livro judaico da Idade Média chamada Os Deveres do Coração, Hovot HaLevavot, em hebraico, que é um livro judaico, como eu já falei, e tem essa ideia também que a abstinência dos prazeres é uma coisa boa para a elevação do espírito. Então, só que tem aí um problema. Quer dizer, o que eu falei? Eu falei que quanto mais as pessoas buscam apenas o prazer do corpo, mais se afastam das coisas do espírito. Legal? Só que eu disse que os prazeres do corpo são proibidos? Não. Eu disse que se nós vivermos uma vida orientada pelos prazeres do corpo, nós tendemos a nos afastar das coisas espirituais. Mas eu vou fazer uma pergunta. As pessoas, existe alguém aí, principalmente os grandes religiosos santões, né, que vivem sem os prazeres do corpo, sim ou não? Muita gente vai dizer que sim, que existem, não é? Pessoas que a gente não fuma, a gente não bebe, a gente não faz nada, né? Que são os grandes santarrões, os grandes proibidores de coisas. Vamos inventar essa palavra aí. Mas, no entanto, existem outras coisas da carne que eles não se preocupam tanto assim em proibir. Vou citar exemplos. A alimentação, não é? Ora, a alimentação também entra nisso aí. Por que que nós comemos churrasco, carne assada e chocolate? Por que que a gente come essas coisas? Por acaso é para dar a sustentação e a saúde do corpo? Não, não é para dar o sustento e a saúde do corpo. É para criar substâncias de prazer, porque nós gostamos, não é? Porque nos é aprazível. Por isso que nós comemos. Então, são também prazeres do corpo, prazeres corporais, assim como a bebida, assim como os demais prazeres, não é? Então, uma pessoa que tem aí uma grande tendência a se alimentar de coisas aprazíveis, ela não pode estar falando também de pessoas que buscam outros prazeres corporais, não é? Então, aí eu gostaria de perguntar, entrar com a pergunta central deste vídeo. As Escrituras, a Bíblia, ela proíbe os prazeres corporais? Sim ou não? Não, ela não proíbe os prazeres corporais. E aí, o principal exemplo que eu gostaria de citar, e tem um motivo para isso, é o vinho, a bebida, não é? A bebida alcoólica. Quando eu falo vinho, não é porque a Bíblia só permite o vinho, é porque é a bebida mais citada na Bíblia e só por isso. E não é a única também, né? Veremos que tem também a bebida forte, que era uma bebida fermentada aí, que os historiadores, os pesquisadores e tal, eles diferem um pouco quanto à identificação dessa bebida, certo? Então, qual é o motivo de eu citar isso aqui? Porque os religiosos, sobretudo os evangélicos, têm uma tendência a pegarem versículos bíblicos e, na cara de pau, como sempre, distorcerem, não é? Para fazer parecer com que a Bíblia proíbe a bebida alcoólica.
E aí eles proíbem aos seus fiéis, dizem ao fiel que se uma pessoa na sua casa, sem dar trabalho a ninguém, não é? Ingerir bebida alcoólica é pecado do mesmo jeito. Olha aí o pensamento dessas pessoas. E dizem que estão apoiadas na Bíblia. Mas isso é verdade? Vamos observar. Em primeiro lugar, a bebida chamada vinho na Bíblia era alcoólica ou não? A gente tem que fazer essa pergunta porque muitos deles vêm com os estudos, né? Os famosos estudos profundos dos originais, não sei o quê, que é para dizer que não, porque era um vinho suco de uva, né? Porque eles bebiam vinho porque não tinha água e não sei o quê. Ou então, o vinho daquela época não era um vinho de hoje. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Por que que elas dizem isso? Porque não pode dizer que é possível beber. Mas e se a gente for ver na Bíblia? O vinho da Bíblia era alcoólico? Sim, era alcoólico. O vinho da Bíblia produzia embriaguez. Olha aí, vou citar textos. Gênesis 14, 18. Gênesis 27, do 25 em diante. Deuteronômio. Desculpe, eu estou citando de outras coisas aqui. Desculpem. Os textos que eu queria citar é o seguinte. Gênesis 9 e 21. 1 Samuel 1, do 14 ao 15. 2 Samuel 13 e 28. Jeremias 23 e 9, certo? Esses versículos não vou citar para o vídeo não ficar interminável, mas eles falam que o vinho, a bebida chamada yain em hebraico, certo? Yain quer dizer vinho, é sim uma bebida alcoólica que causa embriaguez nas pessoas que a consomem em excesso, tá certo? Mas essa mesma bebida, com o mesmo nome, vinho em português e yain em hebraico, ela é permitida ou não na Bíblia? Sim, ela é permitida na Bíblia. Os personagens bíblicos bebiam o vinho. Está lá, por exemplo, Melquisedeque trouxe vinho para Abraão, Gênesis 14, 18. Jacó bebe vinho em Gênesis 27, do 25 em diante. Deuteronômio 14, 26 mostra que os israelitas, de acordo com a própria lei de Deus, deveriam converter o seu segundo dízimo em dinheiro, caso eles morassem longe da terra de Israel, e lá comprassem o quê? Vinho e bebida, cerveja, o que eles quisessem, para que eles comessem e bebessem lá em Jerusalém. Está escrito em Deuteronômio 14, 26, certo? O que mais? Então, outra coisa, para que serve o vinho de acordo com a Bíblia? Tá claro. Olha aí, Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, não é? Provérbios 31, do 6 ao 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza. Eclesiastes 9 e 7. Portanto, vá, coma com prazer sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Eclesiastes 10 e 19. O banquete é feito para a diversão e o vinho torna a vida alegre. Então, para que serve a Bíblia? A Bíblia. Para que serve o vinho de acordo com esses versículos? Para alegrar, para fins recreativos, né? Para fins de diversão, para fins de causar uma alegria mesmo, um prazer no coração humano, está claro, não é? Então, como podem dizer que as bebidas alcoólicas, independentemente de como o cara vai consumir, são proibidas? E vocês dizem que acreditam na Bíblia, não é? É uma coisa séria. Por que que vocês não rasgam esses textos? Vocês deveriam rasgar. Por que que vocês não rasgam? Vocês dizem que acreditam nesses textos, mas não acreditam. Aí o que que vocês fazem? Vocês pegam versículos bíblicos e distorcem, né? Distorcem o texto sem dó nem piedade, que para dizer que a bebida é proibida. Por exemplo, Provérbios 20, versículo 1 diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, é claro, se bebido em excesso, né? Explicação minha. Não é sábio, olha aí, não é sábio deixar-se dominar por eles. Isso aqui está dizendo que é proibido ou está dizendo que não é sábio deixar-se dominar por eles?
Pelo amor de Deus, gente, não vamos distorcer não, vocês distorcem demais. Provérbios 21:17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico, né? Quer dizer, isso fala que é proibido? Não, não fala que é proibido. Fala que o excesso de vinho e de azeite vai tirar o seu dinheiro. Provérbios 23:20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Olha aí, você tem aquele irmão que se empanturra de carne, você também não pode andar com ele não. Provérbios 23:20. Isaías 5:12. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importa com os atos do Senhor. Ora, se o vinho é proibido por causa desse versículo, instrumentos musicais também são. Não distorçam, parem de distorcer sem dó nem piedade os versículos bíblicos, né? E para não dizer que eu não estou citando o Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz a respeito do vinho? Deixa eu achar aqui. Tá aí, Jesus bebia vinho, Lucas 7:34, né? Transformou água em vinho, João 2, do 7 ao 9. Está presente o vinho na Eucaristia, Mateus 26, 27 ao 29. Olha, apenas o excesso, ou seja, a embriaguez e o apego à bebida são condenados. Está escrito lá em Efésios 5:18, para quem quer os versículos do Novo Testamento, né? E detalhe, principalmente para pessoas em destaque nas comunidades. 1 Timóteo 3:3, versículo 8 também, Tito 1:7. Ora, se o apóstolo escrevendo isso aí proíbe que o bispo, perceba, a pessoa, o supervisor das comunidades, não seja dado ao vinho. Não é beber, é não ser dado ao vinho. O supervisor das comunidades. Imagine as pessoas leigas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Que na verdade não era bem uma liderança e o povo, era uma relação de irmandade entre eles. Então, gente, tá aí. Eu usei o vinho, mas não é apenas o vinho que as pessoas proíbem. Tem outras coisas, a música. Onde é que está escrito na Bíblia que a música é um problema? Por favor, me diga. Onde é que está escrito na Bíblia que eventos sociais são problemáticos? Em lugar nenhum. Vocês puritanos, vocês moralistas, inventam isso daqui, da cabeça de vocês, e dizem que foi a Bíblia. Dizem que foi Deus que mandou. Está vendo aí como funciona? Por que vocês não rasgam a Bíblia? Vocês dizem que seguem a Bíblia, mas não seguem. Vocês pegam esses versículos e ignoram, distorcem, né? Esses que eu citei. Vocês distorcem para fazer parecer que ela proíbe uma coisa que vocês querem proibir. Entenderam como funciona? Então, as Escrituras não proíbem os prazeres, de forma alguma. Ela apenas dá regras de conduta, é diferente. Uma coisa é você dizer proibido. Outra coisa é você dizer, olha, você faça dessa maneira, você faça de uma maneira apropriada, não é? São duas coisas totalmente diferentes. Agora, alcoolismo é legal? Não. Alcoolismo é uma coisa terrível que destrói famílias, que tem problemas sociais, que mata pessoas em acidente de trânsito, não é? O tempo todo. Agora, uma coisa é o alcoolismo, outra coisa é o consumo de quem sabe consumir, não é? Isso aí para não falar em outros prazeres, mas como o vídeo já está ficando longo, resolvi ficar por aqui. Se alguém tiver algum comentário, coloque aí, nós estaremos respondendo.